Meu querido, quando o assunto é a nova Yamaha R15, muitas pessoas têm dúvida. Para que serve uma carenada de 150 cm3? O que eu quero com uma pequena esportiva que não vai chegar nem perto dos 300 km por hora? Como se todas as motos, por terem uma vocação mais esportiva e uma carenagem, tivessem a obrigação de ser um protótipo de MotoGP. Então essa visão é um pouco equivocada e a gente está aqui para falar sobre 3 situações de uso, 3 perfis de público que podem se interessar e se beneficiar das pequenas esportivas, tomando como exemplo a nova Yamaha R15. Você quer saber quais usos são esses? Fica até o final do vídeo e bora nessa! Então, meu querido, a R15 é o principal lançamento da Yamaha no Brasil em 2023 e é por isso que a gente já falou bastante sobre ela e estamos aqui para falar novamente, agora com mais propriedade, já que a gente participou do teste completo do modelo no autódromo da Fazenda Capuava e ela surpreendeu, mas a moto não é perfeita, a gente vai falar disso lá no final. Então a gente já tem bastante material produzido sobre ela, inclusive aqui embaixo, vários links, falando, por exemplo, sobre a ficha técnica, na ocasião do lançamento, com alguns prós e contras, outro vídeo posicionando ela no line-up da Yamaha, que agora tem várias motos pequenas, então qual é a funcionalidade de cada uma delas, e também um vídeo mais recente falando sobre custo-benefício, o que ela custa e o que ela entrega no nosso mercado. Então os materiais estão aqui embaixo, os links estão aqui, você vai olhar depois, porque agora o assunto é para que serve pessoas, públicos que podem se beneficiar dessa ainda pouco popular proposta de moto aqui no Brasil, as pequenas esportivas. Quero começar com parênteses para falar que eu particularmente gosto bastante de motos que tem mais de um propósito, como a gente costuma encontrar nas trail, né? Você tem uma moto que é competente no off-road leve até moderado, muito confortável em viagens e que manda super bem no zigue-zague, no vai e vem da cidade. Então uma moto só consegue satisfazer em várias situações de uso. Acho isso máximo. E a proposta das pequenas esportivas é perto disso, tentando ser competente tanto no uso urbano quanto no uso voltado para esportividade. O primeiro público que pode se interessar pela R15 é o mais óbvio, mais amplo de todos, que é o cara que simplesmente quer uma boa moto para o seu corre diário. A moto que ele vai usar para ir para o trabalho, voltar do trabalho, ir para a faculdade, ir para academia, ir na casa da avó e qualquer outro compromisso cotidiano. Ele poderia ter uma Phaser, ele poderia ter uma Factor, ele, em outras marcas poderia ter uma CG ou qualquer outra moto que cumprisse esse papel, e ele também pode ter uma R15. Afinal, ela tem alguns atributos que podem lhe interessar, como por exemplo o fato de ser a única do segmento que tem freios ABS nas duas rodas, que vão trazer mais segurança em situações de risco e condições de chuva, por exemplo. A iluminação com farol e lanterna em LED, que também vai dar mais segurança para rodar à noite. O fato de ser uma moto muito econômica, já que no exterior ela faz médias acima de 50 km por litro e aqui deve fazer com facilidade acima dos 40 km por litro. Essa diferença se deve porque a nossa gasolina é menos pura, né? Tem mais etanol, mas isso é outra discussão. Vai ter entre as suas pernas uma moto leve e ágil que vai passar com tranquilidade entre os carros. Vai ter à disposição um painel completo que fala sobre marcha engatada, rotação, consumo instantâneo, consumo médio, horas e mais um monte de informações interessantes. E ainda vai estar pilotando um projeto moderno, né? A moto tem chassi Delta Box, alguns componentes nobres, como a balança em alumínio, embreagem assistida deslizante, o câmbio de 6 marchas, enfim, uma moto muito bem construída. E que tem uma série de predicados que vão atender bem esse cara que quer fazer um uso normal, civil da moto. Uma moto urbana que será usada no ambiente urbano. Bora para a segunda situação de uso, então, segundo perfil, que é o cara que vai extrair a esportividade do modelo, que procura uma moto para um uso mais divertido em final de semana, mora numa região de serra, quer fazer as curvas, quer raspar a pedaleira por aí, ou até pensa em fazer track day, colocar a moto na pista com um uso um pouco mais severo. E foram nessas condições que a gente pôde testar a R15, tanto na versão original quanto na modificada para pista. E aqui por modificada entende-se basicamente carenagens, reposicionamento de guidão, nada estrutural, nada de motor, de mapa de injeção, etc. E a gente testou na ocasião do teste completo do modelo que rolou na Fazenda Capuava, ou seja, num autódromo, para mostrar que realmente a moto é ou não é esportiva. E a avaliação nesse caso foi muito positiva porque ela surpreendeu nessa condição de uso mais severo. É uma moto pequena e muito maleável e muito estável, que freia benzíssimo, não sei se benzíssimo existe, mas freia pra caceta e que ganha velocidade muito rápido. O motor é muito gostoso porque ele vibra pouco e gira muito. O pico de potência é lá nas 10.000 rotações e ela segue acelerando, é muito
muito legal, é muito divertida a moto. Quem já conhece a Capoava, já teve oportunidade de ir, sabe que é um traçado bem sinuoso e em todas as curvas, diversão, sorriso na cara. Você só percebia que estava numa 150 cilindradas na ocasião da reta principal, que aí realmente é uma 150 cilindradas, não chegava aos 300 km por hora. Mas num trecho sinuoso foi divertidíssimo rodar com ela, então sim, ela tem todo o potencial do mundo para agradar um cara que quer uma condução mais esportiva, seja em vias urbanas, como uma estrada sinuosa de serra, especialmente se o cara mora numa região com muitas estradinhas de interior e muitas curvas, etc, ou até alguém que pensa em fazer uso na pista, como por exemplo num track day. E aí um diferencial provavelmente vai ser o uso em kartódromos, que são mais limitados. E aí nisso a gente cria o nicho do nicho, né? Porque você vai ter então as pessoas que querem fazer um uso mais esportivo e dentro dela diferentes grupos. Já que a R15, por ser uma moto pequena e maleável e previsível, você pode agradar tanto as pessoas que estão chegando agora no esporte, na moto velocidade, inclusive crianças, até o cara que já pilota, já gosta de moto e entende que menos é mais. Ele não precisa de uma moto que vai chegar a 220 km por hora para rodar numa via pública. A moto que vai divertir ele, passar estabilidade, passar segurança, acelerar legal a 100 sem ter alguma coisinha, uma condição sinuosa, já tá mais que bom, que ele consegue acelerar e se divertir sem correr demasiados riscos, especialmente em vias abertas. Então, esse é o segundo público, o cara que quer se divertir, seja em rodovias, estradas, seja em pistas. Seja ele um iniciante, seja um cara que já está mais maduro e sabe que muitas vezes, motociclismo menos é mais. E meu querido, para fechar então o terceiro público, quem é o terceiro cara que pode se interessar por essa moto e usar as benesses da R15? Na minha opinião, ela também pode agradar as pessoas que gostam de ostentar, né? Dizem por aí que o brasileiro é um público aspiracional, ou seja, que ele aspira, que ele gostaria de ter coisas que ainda estão nesse momento aquém da sua realidade. E talvez seja por isso que os SUVs de shopping fazem tanto sucesso. Afinal, tu bate o olho e pensa, meu Deus, olha o tamanho deste carro, é uma nave, esse cara tem sucesso, esse cara deu certo na vida, esse cara é quem eu queria ser quando era criança, esse cara é foda pra caralho. E como o cara se sente? Foda pra caralho, porque ele tem um enorme SUV. E é nesse sentido que às vezes ter uma moto na garagem que parece maior do que ela realmente é, agrada muita gente. E é o caso da R15. No vídeo que a gente fala sobre o custo-benefício, que eu já falei que o link tá aqui embaixo, eu mostro os detalhes, o acabamento, a carenagem. A moto é muito bonita e muito bem acabada e realmente parece ser mais que uma 150 cilindradas. Isso não tanto em termos de volume, né, porque ela é pequena, ela é compacta, mas em padrão de acabamento. O que até tem uma explicação técnica, já que o design dela deriva muito mais da R1 do que a R3 é baseada na R1. Tá falando que a moto parece a 1000 cilindradas? Não parece, mas ela é muito bonita, muito bem acabada, num padrão que a gente não tem na 150. Quem não manja, não conhece profundamente, vai bater o olho e vai falar que é um motão. Então, se você é um brasileiro aspiracional, gosta de tirar onda por aí, a R15 também pode agradar por esse quesito. Para fechar, meu querido, o preço já sabe, 18.990, as cores você já conhece, ela está disponível em azul, em prata e em preto e chega nas lojas no final do ano, novembro, dezembro, atendendo a demanda de pré-venda. As vendas diretas na concessionária devem rolar só a partir de dezembro ou janeiro. E agora, para fechar, eu quero falar sobre os pontos negativos, já que, como eu disse lá no começo do vídeo, a moto não era perfeita. Por enquanto, tudo são expectativas. Um dos pontos negativos que a gente ainda não sabe, não chega a ser exatamente um ponto negativo, mas uma das coisas ruins é que a gente ainda não sabe quanto vai ser o custo de manutenção dessa moto. Acredito que vai ser muito em conta e que também é beneficiado pelo fato da gente ter o programa de revisão preço fixo, aquele que você sabe quanto você vai pagar nas revisões antes de deixar a moto na oficina, mas ainda assim a gente não tem os valores exatos, precisos para dizer, ó, custa R$100 por mês manter uma R15, custa R$1.000, custa R$100.000. Ainda não tem essa informação. Além disso, outro ponto negativo é essa indefinição sobre preços, afinal a gente ainda não sabe se o maravilhoso preço sugerido de R$18.990 vai ser cumprido pelas lojas ou não, e o valor muda completamente a relação de custo-benefício e até pode inviabilizar a compra. Se a R15 chegar a R$18.990 é uma situação, a 20, 21 é outra, a 24, 25, novas opções surgem, mais voltadas para cada uso, etc e tal, a coisa muda de figura. Então, resumidamente é isso, a gente ainda não sabe quanto vai ser os custos das revisões e manutenção e não sabe exatamente qual vai ser o preço final cobrado nas concessionárias. Não são exatamente pontos negativos, mas são algumas dúvidas relacionadas ao modelo. E aí, o que você achou dessas 3 condições de uso? Você consegue enxergar mais algumas? Concorda com elas? Deixa a tua opinião aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!